Olá pessoal, tudo bom? Eu queria aproveitar o momento e dar uma pausa na reflexão sobre o livro. Logo mais a gente continua. Vou fazer uma pequena reflexão. Esse tema é recorrente nas minhas reflexões. Como é difícil a gente conviver, como já dizia o saudoso amigo Arnóbio Patrício de Melo, ou Padre Arnóbio Patrício de Melo. Ele dizia, como é difícil a gente viver com os contrários. Eu, em diálogo com minha esposa, conversando sobre algumas realidades, eu lembro que eu disse para ela o seguinte, que o grande desafio para nós que nos autodenominamos cristãos não é a convivência entre nós, entre os iguais, mas a gente aprender que o outro tem o direito de ser o que ele quer ser, ou como ele se enxerga. Então o maior desafio é conviver exatamente, conviver com quem pensa diferente, e não só conviver, mas aprender a respeitar, aprender inclusive a encontrar alguns pontos de interseção, alguns pontos que a gente possa trabalhar juntos. Afinal o mundo ele é plural, afinal existem diversas formas de pensar, de ver, existem diversas culturas. Como exemplo concreto disso que eu estou dizendo, eu quero expressar para vocês o seguinte: eu sigo uma linha como cristão que algumas pessoas podem chamar de progressista. Progressista vem de progresso, está sempre em movimento, está sempre alterando as suas realidades. É claro que, em se tratando, por exemplo, da Sagrada Escritura, em se tratando da pessoa de Cristo, existem realidades que não podem ser modificadas. Existem verdades absolutas, podemos dizer assim, como por exemplo, crer na Santíssima Trindade para aquele que é cristão, Pai, Filho, Espírito Santo. Crer que Jesus é Deus, crer que Jesus, eu como católico, que Jesus se doa num sacramento chamado Eucaristia, o pão da vida. Então, essas são exemplos de realidades que não se alteram. Mas existem outras realidades interpretativas da Sagrada Escritura que, na minha visão progressista e na visão de muita gente que é do meu espectro ideológico, a Sagrada Escritura e as realidades que nós lemos, que nós vivenciamos, elas precisam ser colocadas dentro de um contexto, porque elas foram escritas, elas foram reveladas dentro de um determinado contexto cultural, social, regional, a realidade daquele povo, como eles viviam, como era o pensamento da época, como era a concentração populacional, como era que os poderes políticos trabalhavam essas questões regionais para concentrar o povo em uma determinada questão política, ética e social. Então essas são perguntas que um progressista está o tempo todo pensando. Então ele vai fazer tudo na vida dele analisando todos esses contextos. Ainda que seja a leitura da Sagrada Escritura, ele vai ver como é o pensamento. E a gente já vê diferenças entre um povo na leitura da Sagrada Escritura, um povo do Antigo Testamento para o advento de Cristo. Já existem diferenças que é muito importante a gente observar. Já aquele que a gente costuma dizer que é ao pé da letra, aquele que lê a Sagrada Escritura, aquele que é conservador, ele vai ler aquela realidade ali e vai fazer bem menos alterações na interpretação. Por quê? Porque na mentalidade dele aquilo ali foi escrito para viver aquele jeito. Não existe uma resiliência, não existe uma flexibilidade de interpretação. Eu respeito pessoas que pensam assim. A problemática vai estar justamente em entender que, independente da visão de mundo, o cristianismo ele é um convite a uma convivência harmoniosa de paz e de amor. Então, não dá para ser cristão, seja conservador, seja
seja progressista e não compreender que acima das leis, Jesus disse isso: eu não vim abolir as leis, eu vim para transformá-la, para modificá-la. Então, não tem como colocar regras, colocar leis acima do bem comum. Por exemplo, eu como progressista sei conviver e sei que o ideal não é viver em um país teocrático, ou seja, onde Deus está ao centro, então as regras, a Constituição vai seguir uma lei de uma determinada fé. Não, porque eu sei que mais de 40% da população, ainda que somos, nos últimos censos, o cristianismo é a maioria, mas isso não significa que podemos dominar o povo, a ideia do povo. Então, as pessoas têm direito de não crer. E não crendo, têm o direito, os mesmos direitos sociais, as mesmas regras de convivência que eu. E eu, enquanto a pessoa que creio, tenho que saber conviver com todas essas realidades. Então, assim, eu reforço a minha reflexão dizendo que realmente um grande desafio para nós cristãos é fazer com que as pessoas compreendam nós mesmos, né? Primeiro converter a nós mesmos, converter de um ponto para o outro, nos converter à compreensão de que precisamos conviver com as pessoas. Não é à toa que Jesus diz: se só os maus amará os vossos inimigos, os inimigos também têm por si pessoas que o amam, né? E qual a diferença faz? Amar o inimigo é saber que temos que amar a todos, independentemente das questões, porque eles também se amam. Eles, como disse o próprio Jesus, os inimigos também têm pessoas, os inimigos ou as pessoas ditas más. Essas realidades ficam mais latentes quando se fala de política, ideologias. Todos nós temos a nossa forma de enxergar o mundo, o nosso espectro político, mas ainda assim que a mensagem do Cristo nos atinja, independentemente do nosso espectro político, da nossa forma de ver o mundo. Que a gente nunca coloque as coisas superficiais acima das coisas mais importantes, que é o respeito, que é uma boa convivência. Eu sei e preciso cada dia mais aprender a conviver então com aqueles que pensam diferente de mim. E aí está exatamente o exemplo, o desafio em ser cristão nos nossos tempos.